Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E dessa vez vamos falar sobre duas séries: Escravos da Fé, Os Arautos do Evangelho e também Cidade Subterrânea. Duas séries, uma disponível na HBO Max e a outra no Globoplay. Robledo Milani apresenta pra gente quem vai estar conosco neste episódio do podcast pra gente falar sobre essas séries que estão dando o que falar no streaming. Pois é, por que a gente tá falando, por que a gente pegou duas séries aparentemente tão desconectas, né? Uma lá da Globoplay, que tá passando o Fantástico, outra lá da HBO, que já estreou. Por que a gente juntou essas duas séries num episódio único? Porque a gente vai conversar agora com o Alan Lico, que é o nosso convidado especial. Lico, prazer estar falando contigo. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, Vitor e Robledo. É sempre muito legal falar de audiovisual, de cinema, de televisão. Maravilha. É porque o Lico, gente, para vocês que estão nos acompanhando, ele é referência de conteúdo e entretenimento da Endemol Shine Brasil, que é a grande guarda-chuva que está por cima dessas duas séries, dessas duas iniciativas. Então, assim, ele é o cara, é o criativo, é o pensador, é o cara do conteúdo que está desenvolvendo esse material e que está por trás dessa empresa que está trazendo essas produções para o Brasil. Então, a gente conseguiu esse horáriozinho aqui com o Lico, está sendo um prazer enorme para nós, justamente para esmiuçar duas séries que estão dando muito o que falar, né, Vitor? Exato, duas séries estão dando muito o que falar e, bem como o Robledo disse, elas propõem olhares completamente distintos, né? Cidade Subterrânea é uma série que fala ali sobre todos os meandros, todas as vicissitudes, né? De quem pega o transporte público, né? Do metrô de São Paulo. Só quem pega transporte público sabe como é que a vida é e tudo que a gente pode encontrar, né? E a outra é uma surpresa, assim, do início ao fim. E realmente, né? As duas de um tom muito sério, mas Escravos da Fé, Os Arautos do Evangelho foi uma série que, bom, a gente vai falar melhor nesse podcast, mas ele destrincha toda uma questão de uma... É difícil até guardar a sigla, né? Associação de Direito Pontifício, se não me engano, e que existe no interior de São Paulo, que são os Arautos do Evangelho. E desde 2001 eles tiveram ali o selo, né, do Vaticano como uma associação, né, para praticar, né, para, enfim, disseminar as ideias conservadoras e... Cara, parece uma coisa muito bonita, muito religiosa, mas na verdade é uma coisa meio hedionda, sabe? A coisa vai se destrinchando de uma forma em que Robledo fazia tempo que eu não assistia filme. A gente assiste filmes de terror semanalmente no Papo de Cinema, tá? Fazia tempo que não me dava tanto medo uma série quanto Os Arautos do Evangelho. Mas, Vitor, eu acho que tem duas coisas em comum nessas duas séries. Primeiro, que elas são viciantes. A gente estava comentando aqui nos bastidores, que tu começa a assistir um episódio, tu não consegue parar. Os ganchos pro próximo episódio são muito bem colocados, a gente fica engatando. Graças a Deus, a Escravos do Evangelho são só 13 episódios, gente. Então, assim, ó, uma maratona rápida, tu dá conta. Agora, o Cidade Subterrânea já tá no 6º episódio e continua sendo exibido, então, assim, tem muita coisa ali pra se descobrir ainda. Mas e a outra coisa é que ambos são docu-realities, que é um gênero, a gente pode dizer, dois projetos, duas propostas que a Endemol Shine está trabalhando muito, né, Lick? Eu queria que tu começasse falando sobre isso, sobre os docu-reality, sobre esse tipo de abordagem que vocês dão tanto para o Escravos da Fé quanto para o Cidade Subterrânea. Obrigado aí pelas palavras. Eu acho que daí, assim, um objetivo que a gente tem, que a gente trabalha muito do ponto de vista do conteúdo, é criar esses ganchos mesmo, né? Principalmente quando você faz um produto para streaming, é muito importante essa métrica, né? Que é o watching time, é o tempo de engajamento. Então, a gente tem mesmo, é técnico mesmo, né? É uma maneira de olhar para a história, criando ganchos e, enfim, como é que você conta essa história, né? Acho que é o principal exercício que a gente faz hoje, talvez uma grande diferença aí de linguagem pro cinema, né? O cinema você tá ali imerso, tá concentrado, e a gente não, né? Quando a gente tá num aparelho, seja ele qual for, numa plataforma de streaming, está concorrendo com todo o resto, né? Então, é muito importante fazer com que esses ganchos aconteçam, né? Respeitando a história, claro, respeitando todo o resto, mas é um trabalho que a gente faz e se dedica bastante, assim. E aí, é isso, né? Assim, a Endemol, ela é muito, muito conhecida pelos reality shows que ela produz e que ela tem, né? A Endemol é a empresa dona, por exemplo, do Big Brother ou do MasterChef, né?
E a gente atua bastante tanto na venda, né, dessas propriedades, desses formatos, quanto na produção também. Alguns a gente licencia, né, como é o caso do Big Brother, e a Globo executa inteiro, né? Alguns a gente licencia e produz, e alguns a gente não são propriedades nossas, mas a gente produz, como Casamento às Cegas, por exemplo, para Netflix. Enfim, isso a Endemol já faz aí há muito tempo, né? Talvez a primeira empresa, né, que inaugura assim esse mercado de venda de formato televisivo, principalmente, com o Big Brother, inclusive 27, 28 anos atrás. E aí a gente também começou a olhar, né, um pouco, claro, por gosto, pelo factual, um pouco porque a gente gosta, mas também porque o mercado começou a se transformar, né? O mercado, principalmente, acho que com as plataformas de streaming, coloca esse gênero, né? O documentário muito mais na tela, né? Então, acho que assim, o que a gente tem de semelhança entre um reality show e um docu-reality ou um documentário é que são histórias reais, né? A gente trabalha com esse material e ordena isso de uma certa maneira, porque Escravos da Fé, por exemplo, é uma história que já aconteceu. Claro, ela vem acontecendo, né? O que a gente conta é um recorte temporal que vai ali de 2016 até o final do ano passado, né? Até novembro, dezembro do ano passado. É, Mas a gente ordena essa história, na verdade, né? Então, como é que a gente compila tudo isso? Como é que a gente escolhe, né? Qual é o ângulo que a gente conta? Um pouco qual é o recorte que a gente vai dar? É muita coisa para contar, então o que que a gente prioriza? Então, esse é o trabalho que a gente faz num documentário, num docufollow, né? Acho que tem umas diferenças, assim, eu acho que o Escravos da Fé é mais um documentário mesmo, uma série A documental, gente sabe? percebe mesmo nos dois, né? Tanto no Cidade Subterrânea quanto no Escravo da Fé, duas abordagens bem distintas, né? O Cidades Subterrâneas, ele sim, aí sim é um docufollow, né, que a gente acompanha algo, né, e o que a gente acompanha é um pouco a operação, né, as emergências, as ocorrências policiais, médicas, enfim, dentro do metrô, que é uma cidade, né, subterrânea de fato, assim, são 3 milhões, 3 ou 4 milhões de pessoas por dia no sistema metroviário, né? E a gente deixou equipes ali acompanhando um pouco. Ele vai assim nessa pegada desses formatos que são hoje muito populares, né? O Aeroporto, por exemplo, Não, um grande esse exemplo, né? é incrível. São programas de ocorrência, essencialmente de ocorrência, só que no caso do metrô, a gente traz também algumas histórias humanas, né? A gente traz também um pouco algumas pílulas de histórias de pessoas que utilizam aquele transporte, por que que elas estão indo, para onde elas estão indo. Isso tem muito a ver com a vida na cidade, né? Tem muito a ver com a vida das pessoas. Então é uma série bem legal, assim, eu gosto bastante. E aí é isso, né? Então, de 23 para cá, acho que a gente pisou no acelerador de séries factuais, né? Então a gente fez Xuxa, por exemplo, o documentário, é uma produção da Endemol, uma coprodução com o núcleo de documentários dos Estúdios Globo, né? Ali com Pedro Bial, a direção Cássia Dian, que é a mesma diretora do Escravos da Fé. É, a gente faz Quilos Mortais, então a gente estreia agora uma temporada de Quilos Mortais que não é um formato original nosso, né? É um formato factual da Discovery que a gente produz aqui no Brasil, a Uhum. segunda temporada, estreia agora dia 7 do próximo mês. A gente já fez Mukiranas, por exemplo, que é um outro exemplo, para Discovery, Gêmeas Trans, enfim, a gente tem uma. A gente de 2023 para cá, a gente intensificou um pouco a produção de séries factuais, né? E tanto Escravos da Fé quanto Cidades Subterrâneas são séries factuais. Sim. Lico, tu sabe que eu tava ouvindo um podcast esses dias, eles estavam justamente falando sobre esse apreço que o brasileiro tem desses programas, assim, participativos, né, como vários que tu citou aí. Um exemplo, por exemplo, que eles deram cara, tem um Big Brother nos Estados Unidos que faz sucesso, mas, por exemplo, sai um cara de lá eliminado, o cara sai, sei lá, com 500 mil seguidores no Instagram. No Brasil, até a pessoa mais odiada sai com milhões de seguidores, sabe, no Instagram, ou seja, é uma participação muito grande. Nessas conjecturas diárias de vocês em relação a esses programas, me suscitou muito a curiosidade, assim, vocês entendem por quê, ou buscam entender por que que o brasileiro gosta tanto disso? Assim, A pergunta do milhão. É,
O brasileiro, eu vou dar a minha opinião, tá? Que é mais por observação do que, né? Enfim, pelo tempo que eu trabalho com É. isso. O brasileiro engaja muito, né? Com muita coisa, assim. A gente assim, é impressionante, né? Então, filmes do Oscar, por exemplo, né? Então, assim, o público brasileiro, e aí vira torcida e comenta, e se alguém falar mal, vai lá, e não sei o quê. Então, eu acho que tem, assim, o brasileiro é um povo empolgado, né? Assim, emocionado. Então, isso é muito legal quando a gente trabalha com vida real, Uhum. porque dá muito material pra gente trabalhar, né? Então é interessante, assim, sabe? Se você pega os povos europeus que são um pouco mais frios, né? Você vê isso no Casamento às Cegas, um pouco que tem edições em diferentes países, de um formato muito consistente, né? Então você vê a diferença de comportamento. E o brasileiro é um povo emocionado, que bom, né? E que legal que a gente é assim. Então, acho que tem a ver com isso, sabe? Tem a ver assim, as reações aqui são mais interessantes, sabe? As relações são mais viscerais. Então, né? Então, acontece coisa o tempo inteiro. Essa edição do Big Brother aqui foi uma loucura, o tanto de coisa que aconteceu e tal. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? E aí, é claro, a gente é muito engajado com rede social, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, sabe? Acho que tem a ver um pouco com a nossa reação, tanto em frente quanto atrás das telas, sabe? Lico, tem uma coisa que eu acho que é meio. Muita gente que está nos ouvindo ou nos assistindo agora, aqui o público do Papo de Cinema, que não fazia nem ideia que por trás de tantas marcas tão diferentes como tu está citando aqui, tem uma empresa mãe, assim, por trás, meio que orquestrando isso tudo. Vamos dar um passo para trás, então, fala um pouquinho. Como surge a Endemol Shine? Como é que a Endemol Shine chega ao Brasil, abre esse lado e começa a operar aqui? Como é que estabelece esse parceiro? Tu chegar e dizer assim, a gente está fazendo o Escravos da Fé com a HBO. A HBO também é uma empresa multinacional, né? Que também vem de fora. Mas vocês são super parceiros da Globo. Tu falou agora do Pedro Bial e da Globoplay, que é uma empresa local, que é daqui. Então, eles chamam vocês que chegam lá e levam projeto. Como é que dá essa troca? Fala um pouquinho dessas parcerias e da entrada da Endemol Shine no Brasil mesmo, né? Falo assim, a Endemol, ela foi fundada pelos criadores do Big Brother. Então, o seu John DeMol, na verdade, que é o principal cara dessa empresa lá no começo, Holanda, anos 90, final dos anos 90, vem com esse formato chamado Big Brother, assim, que é super disruptivo à época, né? Uma coisa do tipo, vou colocar pessoas observadas 24 horas por dia, esse conceito do grande irmão, né, do Big Brother. Então, assim, é uma história maravilhosa, assim, né? E aí vem o Big Brother é o primeiro assim grande formato que circula mundialmente. Com o Big Brother surge essa empresa chamada Endemol e aqui ela já nasce no Brasil em parceria com a Globo. Então, quando ela vem para o Brasil lá por 2000, 99, 98, ela vem na forma de uma joint venture entre a Globo e a Endemol. Então, Por era causa um, também do Big Brother aqui no Brasil, né? por causa do Big Brother, por causa do Survivor, que aqui Ah, chamou No tá. Limite, que na verdade foi o Isso. primeiro Não, que a que Globo é colocou isso, no é ar. isso que as pessoas pouco falam. Na verdade, não foi o É, Big Brother, foi no Limite, né? Aquele com o Zeca Foi No Camargo, foi o Limite. primeiro Exato. reality show do Brasil. Foi, exatamente. Assim, não sei se foi o primeiro reality show, acho que é MTV, mas assim, gravado no Brasil, acho que sim, é o primeiro reality Ah, show do é Brasil. verdade. Não, eu te digo isso, Lico, tinha o porque MTV na real. eu já Tinha o na real vi, MTV, uma Isso, coisa eu assim vi também. isso, várias entrevistas do Zé Camargo, ele sempre se vangloria dizendo que foi o primeiro, foi no Que ele- Limite. E só que eles sempre acabam pincelando essa da MTV, mas era uma coisa assim muito, tinha uma certa construção assim, não era uma coisa muito espontânea. É. Não, eu acho que assim, vai com uma estrutura de um formato, com essa coisa e acho que a gente pode falar que o No Limite foi o primeiro com certeza, mas sempre vai haver, enfim, essa discussão. E aí, nasce junto com a Globo, e a Globo, na época, ela tinha o que a gente chama de first look, né? Ela tinha o direito de ver primeiro os formatos da Endemol e querer produzir ou não no Brasil. Então, ela tinha essa prerrogativa, enfim, por conta de negociais e Big Brother. Então, ela surge aí. Tô tentando me lembrar agora exatamente a data, mas por volta de 2010, pouco antes, 2008, é, cria-se a Endemol Brasil. Então você fica quase com dois escritórios da Endemol, um Sei. dentro da Globo.
e um fora da Globo que produzia as coisas que a Globo não queria produzir. Então, aí a gente começa a trabalhar também esses formatos, a Joint Venture se desfaz ali, e a gente segue, enfim, com essa parceria. O que a gente faz, né? Eu gosto de comparar, assim, para ser um entendimento mais fácil. É quase como se a gente tivesse algumas casas que a gente aluga. Então, uma das casas que a gente aluga é o MasterChef, e a gente aluga para a Band, por exemplo, e para a Warner, né, que coproduzem. Então, qual é o nosso papel? Pô, o nosso papel é garantir que essa casa permaneça em pé por muito tempo. Então, se eu quero pintar uma parede na minha casa, o que eu faço? Eu falo com o dono da casa, ou com a dona da casa, né? Posso pintar? Que cor vai ser? Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Então, quando a gente está falando de formato, nosso papel é garantir que esse formato seja longevo, que ele seja consistente e que você reconheça ele no Brasil, no Peru, ou na Austrália, como é o caso do MasterChef, né? O MasterChef é produzido em mais de 50 territórios. Então, esse é o nosso papel. Além de produzir, claro, né? A produção a gente produz também, é o que a gente ama fazer, mas essencialmente nasce para você. Nasce como uma detentora de propriedades intelectuais, e a gente faz esse negócio. Assim, hoje a gente tem produto, programa, produção em quase todas as plataformas, assim, acho que talvez em todas. Porque, por exemplo, sabe, Dança dos Famosos é uma propriedade da Endemol, por exemplo. Coisas The Wall, por exemplo, que o Luciano Huck Canta Comigo na Record. Então, Men to Win no SBT. Então, enfim, a gente tem algumas propriedades que estão licenciadas para esses canais e plataformas, algumas a gente produz, outras a gente só licencia. Mas é isso que a gente faz, né? E aí quando a gente fala de documentário, factual, é uma lógica diferente, né? São produtos, em geral, mais regionais, né? Tirando exceções como é o Quilos Mortais. O Quilos Mortais não é uma propriedade da Endemol, é uma propriedade da Warner, que a Endemol faz um serviço de produção e produz aqui. Mas é um formato factual, né? Quando você assiste nos Estados Unidos ou no Brasil, ele é muito semelhante, você reconhece ele. Eu acho que Então a gente é tem muito essa- interessante, Lico, isso que tu tá falando, que são marcas que podem ser reproduzidas. No entanto, tipo o Escravos da Fé ou Cidade Subterrânea são muito próprios, né? Muito locais, né? E aí sim, assim, são mais autorais, né? Eles têm um olhar mais específico, né? Não que o MasterChef não seja, acho que o MasterChef é bem autoral, mas a gente segue um guia. A gente segue uma receita de bolo, né? Eu posso botar uva passa, eu não posso. Mas a farinha, o leite, o óleo eu vou pôr, sabe? Então é meio isso, sabe? Bom, já que o Robledo falou de Escravos da Fé e falou de Cidade Subterrânea, a gente vai fazer agora um breve intervalo e no segundo bloco a gente vai mergulhar um pouco mais nessas duas séries aí, nesse podcast especial com o Robledo e com o Alan Lico, tá certo? Fiquem ligados, daqui a pouco a gente já tá de volta. Preparados? Ai, que coisa linda! Quatro casais estão no momento decisivo da relação deles. O famoso vai ou racha. Seja o que Deus quiser. Numa edição nunca vista no Brasil, a cozinha do MasterChef abre suas portas para criadores de conteúdo que agitam muito o YouTube. Eu acho que faltou um pouco de tempero. The Wall, você tem a resposta. Canta comigo? Pela primeira vez, estamos na floresta amazônica. Senhoras e senhores, começa agora o Salvo é Seu! Super Dupla Caldeirão! Eu oficialmente me transformo em jogador. Esse é o The Masked Singer! Sejam muito bem-vindas à 4ª temporada de Casamento às Cegas Brasil. Você aceita casar comigo?
Se eu desistir, vou estar desistindo de mim. Eu não vou desistir de mim. Foi uma loucura o que fizeram comigo. Vamos fechar o nosso carnaval com chave de ouro. Clash of Giants, a competição do Boticário que coloca pressão mais alta. Boa! Ué. A terceira edição do Cabelo Pantene está em busca de um criador de conteúdo. Mentira! Hoje eu vou mostrar pra vocês 4 passos que eu uso na minha rotina capilar. Na confeitaria, cada detalhe importa. E no meu negócio também. Já vou logo preparando meu Nescafé, porque agora amém, até patrocínio tem. Esse aqui é o Dengo Cacau para alimento, recheado e crocante. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Papo de Cinema com o Alan Lico, para a gente conversar sobre Escravos da Fé e também Cidade Subterrânea. Agora, Lico, o Escravos da Fé, especificamente, é uma série que, assistindo, várias vezes é dita a frase que estão mexendo com gente importante demais, sabe? Isso é uma coisa que a gente presta bastante atenção ao longo dos episódios. Como é que é na produção gerir uma aposta dessas, um produto que mexe com tantas camadas de influência na sociedade e que, né, entra para as páginas policiais? Exige muita responsabilidade e cautela. Foi um vespeiro que vocês mexeram ali, né? Foi, tá sendo. Ó. Tá sendo ainda, apesar da série ter estreado em março, né? A gente ainda tem questões jurídicas sendo resolvidas e tudo mais. Acho que vocês acompanharam, né? A gente sofreu aí uma tentativa de censura prévia, então deixo uma dica, inclusive, aqui, para quem não assistiu ainda, assistir, tá na HBO Max, porque, assim, houve uma tentativa de impedir que a série fosse ao ar, enfim, isso ainda tá rolando, então assiste logo enquanto tá na plataforma, a gente confia muito na justiça, e até agora as decisões foram favoráveis à série, mas sim, são muitas esferas de influência e de poder, e é importante, eu gosto muito de ressaltar isso, assim, que em nenhum momento a gente está falando da fé das pessoas ou da Igreja Católica de maneira geral, né? A gente está falando de uma associação de fiéis, né? Reconhecidos, sim, pelo Vaticano, né? Pela Igreja Católica, reconhecidos como associação de direito pontifício, acho que esse mas é uma associação, né? E é dessa associação que a gente está falando, são dessas denúncias que vieram a público a partir de 2016 que a gente está falando, né? Então, a gente primeiro, há bastante tempo está nessa história, então a gente está nessa história aí há uns 3 anos, né? A pesquisadora Lígia Anheben, que é uma parceirona nossa, assim, trouxe essa história, ela já tinha anteriormente levantado um pouco esse ponto junto com a turma lá da Warner, a Adriana Secchetti, a Lu Soligo, elas já tinham levantado esse tema, e, enfim, passou um tempo, a Lígia continuou em contato com essas vítimas, então ela tinha a plena confiança, na verdade, das vítimas, principalmente das mães, e tem uma motivação muito forte, na verdade, dessas vítimas em contar essa história. Então isso é importante no documentário também, sabe? Porque tem vários motivos que fazem com que as pessoas resolvam contar suas histórias. Nesse caso aqui, era muito simples, assim, né? É o senso de justiça. Então, a gente, enfim, trabalhou bastante tempo no desenvolvimento, né? Assim, a gente trabalha a produção dessa série em si, o tempo de gravação é um mês e meio. Só que
o tempo de preparação para isso, a gente trabalha 2 anos, assim, sabe? Então é. Pois é, Lico, e daí pegando esse teu gancho, eu já penso na Cidade Subterrânea, que é bem mais uma série do momento, do agora. Tem como se preparar muito sobre aquilo ou é uma coisa de vamos lá e ver o que acontece e vamos registrar o instante? Como é que funciona daí nessa outra proposta daí? A gente se prepara também, mas o que a gente fez, né? Sim. Durante o desenvolvimento da série, a gente deixou uma roteirista passando ali uns 20 dias para a gente entender se as histórias aconteceriam e qual é o tempo que a gente tem que ficar lá dentro. Porque eu posso ficar 5, 6 meses, mas eu posso ficar 2, né? E aí a gente lida com as variáveis, orçamento, tempo de ar, né? Quando que a série precisa ir para o ar, qual é o orçamento que eu tenho, quantas equipes. Então a gente, na verdade, tem que equilibrar todos esses fatores e entender. Então, no caso da Cidade Subterrânea, foram pouco mais de 2 meses que a gente ficou com algumas equipes de plantão dentro do sistema do metrô e conectado um pouco com a central de operações, com a segurança. Então, quando acontecia uma ocorrência, a gente se deslocava por dentro do próprio metrô para chegar o mais rápido possível na ocorrência. Sim. Mas, com certeza, assim, no caso do Escravos da Fé, tem uma pesquisa muito bem feita. A gente trabalha com roteiro de documentário, então, que é uma coisa que hoje é interessante nas plataformas, né? Você não deixa mais a história acontecer. Você sabe como ela já aconteceu, você sabe o que você quer contar. Então você vai muito seguro quando você parte para os depoimentos, quando você parte para tudo isso, né? Então, no caso do Cidade Subterrânea, dentro do metrô, vamos lá. Então as equipes estão aqui, tem dia que vai acontecer, tem dia que não vai. O que a gente pode saber? Putz, tem jogo de futebol, então a gente sabe que tem operação especial. A gente sabe que, por exemplo, manutenção, né? Isso acontece todo dia. Então é isso que a gente tá lá. Mas é muito mais lidar com o imprevisível. Agora, o Lico, tem uma coisa que me chama muita atenção nos Arautos do Evangelho, acho que é por isso que cria essa atmosfera, assim, acho que essa é a palavra, tem muita atmosfera nessa série, por isso que eu ainda brinquei que a gente vê muito filme de terror, mas essa série dá medo justamente porque tem toda aquela questão de simulação, que eu acho que é, assim, um fator decisivo para que a série se torne uma coisa muito interessante. Parece que vocês estão lá dentro e parece que vocês estão filmando várias pessoas que são arautos do evangelho, quando na verdade não é. Não é o lugar e não são as pessoas. Como é que foram todas essas escolhas artísticas, assim, para que isso funcionasse do jeito que funciona? Porque até algumas pessoas que assistiram disseram para mim, não, e tu vê, né? Eles conseguiram imagem das pessoas lá dos arautos. Não são essas pessoas. Olha só, tem um universo visual muito interessante essa série, porque eles têm todas as referências medievais, a sede em Caieiras é um castelo, praticamente, as vestimentas, né? Então, primeiro tem um trabalho de pesquisa muito, muito grande, feito tanto pela equipe de direção, quanto pela equipe de direção de arte, né? A Fernanda Carlucci, nossa diretora de arte, a Janice Dávila, nossa fotógrafa, para entender esse universo e reproduzir, porque como se trata de um documentário, tudo que a gente reproduziu tinha que ser absolutamente fiel. Mas o que a gente costuma dizer que é uma evocação, né? A ideia ali é que você não seja gráfico, porque a gente, por exemplo, a gente fala da morte da Lívia, que caiu de uma janela. Então, assim, a gente não quer expor isso. A ideia ali é que você se sinta um pouco naquela situação, que a gente evoque um pouco a sensação, o sentimento que você poderia sentir. Mas, nesse caso, muitas das imagens que estão ali, todas elas estão sinalizadas, elas foram retiradas do canal oficial dos Arautos de Evangelho no YouTube. Eles têm um canal oficial, chamado Arautos Sem Segredo, que foi pra gente uma fonte de pesquisa, claro, e também de imagens, né? Então a gente usa bastante isso também. Então vai por aí, né? E aí, é claro, né? A gente tenta reproduzir, encontrar uma locação que reproduza um claustro, que reproduza ao máximo fielmente os depoimentos que a gente teve, né? Então vai por aí, mas é um trabalho bastante minucioso, assim, sabe? E comprometido, porque a gente precisa reproduzir a verdade ali, né? Sabe? Claro. A gente precisa. Lico, eu imagino também que sejam propostas nas suas origens também bem distintas, né? Porque o Arautos, tu já chega, né? O Escravos da Fé, com uma proposta
é isso que a gente quer contar, tem essa estrutura, tantos episódios, etc e tal. Já o Cidade Subterrânea é interessante porque ele está sendo exibido agora na Globo, né? Ele passa, é uma das atrações do Fantástico, né? Então está passando ali dentro de um programa que é uma revista eletrônica, uma coisa maior. E ao mesmo tempo ele está na Globoplay já como série, cada episódio separado e tal. Como é que é pensar de uma forma mais jornalística, digamos assim, né? Porque como a gente diz, né? Tu falou de imagem e recriação e tal. É muito cinematográfico o Escravos, né? Enquanto que o Cidade já é mais jornalista. Como é que... Vocês têm equipes distintas para cada uma dessas abordagens? Como é que é desenvolver esse projeto? Parte de uma provocação também do parceiro. O parceiro chega para vocês e diz, ó, a gente tinha pensado nisso, vocês acham que consegue dar conta disso? Ou é vocês que levam essa proposta? Como é que funciona num caso desse? No caso dos Escravos da Fé, é a pesquisa da história e a gente apresenta a maneira que a gente quer contar. E aí a gente entra num desenvolvimento com o time da Warner, que em geral dura 3 ou 4 meses, que a gente trabalha em conjunto com o time da Warner, entregando qual é a sinopse, como é que se divide os episódios, quais são os beats, né, do episódio. A gente vai trabalhando um pouco isso, quem são os entrevistados. A gente trabalha a parte de documentação também, porque eu preciso garantir que as pessoas que dão depoimento vão dar depoimento com certa exclusividade. Então, tem um trabalho aí de que a gente chama de desenvolvimento, que é feito, mas é isso, é uma história que já aconteceu e a gente está decidindo como e o que a gente conta. No caso da Subterrânea, a gente também trabalhou, o diretor dessa série é o Eduardo Rajabali, ele é um documentarista. Então, mas que também tem um bom olhar, ele já tinha feito algumas séries para o Fantástico, então ele tem um pouco... A gente escolhe a equipe com o perfil que a gente precisa, né? Aí o que a gente faz? A gente apresenta uma proposta para o canal. Então, nesse caso, primeiro para a TV Globo e depois para o time de Globoplay. A gente apresenta uma proposta, olha... A ideia é essa, a gente ficou ali, a gente entendeu que tem histórias, as histórias são mais ou menos desse tipo, a linguagem que nós gostaríamos de imprimir é essa, e a nossa sugestão de equipe, e em geral a gente leva 2 ou 3 sugestões para decidir junto com o player, com o canal, como é que a gente vai. Então, acaba que sempre é um trabalho a 4 mãos, nesse caso a 6, porque tinha equipe de Globoplay e tem a equipe do Fantástico. E o Fantástico, ele faz uma reedição, né? A gente entrega, e aí eu acho que assim, a gente talvez imprima um olhar um pouco mais, até um pouquinho mais cinematográfico, sabe? Em termos de como grava, porque uma equipe de jornalismo, ela é muito mais, ela tá muito mais olhando para contar a história, o fato. Aqui a gente tem, né, tem um capricho, um stock shot, tem uma narrativa um pouco diferente, mas a equipe do Fantástico tem liberdade e eles reeditam, né? Então eles tiram algumas coisas, eles fazem ali em geral um texto introdutório, deixam com a cara do Fantástico, digamos assim, né? Então mas é um trabalho feito em conjunto. Sim. Sabe que nos Escravos da Fé tem outra coisa que me chama muita atenção, que é o momento em que aparece, por exemplo, ainda nesse contexto jornalístico que a gente estava conversando, aquele Arauto Leaks. Aquilo cria, porque é óbvio, né, que o espectador, não sei o Robledo, mas pelo menos a primeira coisa que eu fiz foi abrir o celular e escrever Arauto Leaks para procurar os vídeos. E aquilo gera essa famosa hiperlinkização, assim, do conhecimento, porque é óbvio que as pessoas vão acabar disseminando por conta também. Isso faz parte também do escopo de vocês criar ramificações dos produtos? Assim, no caso de um produto factual, menos, né? Sei lá, quando eu falo de um formato MasterChef, por exemplo, a gente cuida de todas as redes sociais, a gente cuida do canal do YouTube, a gente trabalha PR, né? Junto com a Band e com o time da Warner. No caso de um produto factual, é muito mais a maneira como ele é contada, a divulgação dele, né? E no caso dos Escravos da Fé, é muito de mão dada com departamentos jurídicos, né? Então, muitas decisões são tomadas, às vezes, em função né? Então, coisas que a gente colocou na tela, a gente tem muita certeza e garantia de que a gente está embasado, de que tem provas suficientes para que aquilo seja contado, que aquilo já foi contado também, porque é isso, né? A gente compila, na verdade, uma história que estava por aí. E coisas que a gente não vai contar também, ou que a gente tirou do documentário, também por decisões que são, às vezes, baseadas no jurídico, né? Eu acho que esse tem um gancho interessante, porque eu me lembro quando eu estava assistindo o Cidade Subterrânea,
Eu também, lá pela Santos, eu tava mexendo no celular para ver. Poxa, obviamente, todos os episódios vão ser dentro do metrô de São Paulo. Que outras cidades do Brasil teriam metrôs que poderiam fazer? Daí eu conheço o metrô de São Paulo, o metrô do Rio. Daí eu nem fazia ideia que tinha metrô em Brasília ou em Fortaleza. Daí eu pensei, cara, de repente eles guardaram São Paulo para início e vai ter uma segunda temporada, uma terceira. É possível replicar essas histórias, ou essas histórias que tu disse que às vezes acaba não entrando, guardar para um segundo momento? É possível? São só minisséries fechadas ou estão abertas a serem desdobradas em outros produtos também? Escravos da Fé é uma série fechada, né? A gente contou a história até a morte do João Clark, que é o fundador dos Arautos do Evangelho, enfim. Talvez daqui a uns anos apareçam outras coisas, enfim, né? Mas por hora é uma série fechada. O Cidade Subterrânea, não, ele já vira um formato. Então eu posso fazer no metrô de Londres, se eu quiser, né? Assim, além dos brasileiros, né? Então, ele já tem um pensamento de um formato, ele tem uma fórmula, ele tem uma Bíblia que pode ser seguida, né? Então, assim, o que a gente pode, digamos, exportar disso, apesar de serem histórias do metrô de São Paulo, mas a maneira, como foi gravado, qual foi a logística de produção, quais as escolhas editoriais a serem feitas, né? Então, é um formato que nasceu aqui no Brasil, então. Que sim, legal. é um formato que nasceu aqui no Brasil e que sim, e aí a gente usa um pouco essa estrutura que aí a Endemol e a Banijay tem, né, de você transformar isso numa propriedade intelectual e poder ser exportado. Mas o Cidade Subterrânea, sim, ele assim como Quilos Mortais, né, são séries que podem ser vira formato, enfim, pode acontecer em outros lugares. Eu sei que nós temos um tema, né? O Escravos da Fé Escravos da Fé é uma história muito, né, localizada, né? Sim. Eu sei que a gente tem um tempo meio limitado aqui, mas eu acho que tem coisas que a gente não pode ignorar, e assim como o Big Brother, que tu mencionaste lá no primeiro bloco, virou um fenômeno mundial, né? Hoje todo mundo para ver o Big Brother, todo mundo falando. Às vezes tem séries que acabam alcançando repercussões muito além, eu acho, do imaginado lá no começo. Próprio Escravos da Fé é uma, né? Que teve uma repercussão aí de mídia e tal, que foi muito além do, tipo, vocês acendem o fósforo e a fogueira vai pegando, né? Como é que é lidar com tudo isso, com toda essa repercussão, com a consequência, com toda essa demanda que um produto que vocês criaram está gerando na sociedade? É o que a gente busca. Assim, em geral, é o que a gente busca fazer. Eu acho que em tudo que a gente faz, a gente tem um olhar da relevância daquilo, né? Assim, pode parecer só entretenimento, mas o MasterChef mudou a relação das pessoas com a cozinha, né? Passaram a cozinhar mais em casa, né? A gente, por exemplo, pega um Casamento às Cegas e a gente já levou questões fundamentais a serem debatidas pela sociedade. Gordofobia foi uma delas. No caso do Escravos da Fé também, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode aqui olhar e aproveitar, né? Então, a gente quer e a gente busca isso, né? A gente, claro, busca audiência, claro, a gente busca repercussão, mas eu acho que por trás disso tudo tem a nossa intenção de causar um impacto positivo na sociedade, causar conversa, que eu acho que é fundamental, né? E às vezes, assim, o objetivo não é encerrar a conversa, mas é começar, né? Fazer com que as pessoas aproveitar um pouco do alcance que a gente tem, né? E que as plataformas que são parceiras, que a gente trabalha junto tem, para provocar essas discussões na sociedade, né? Então, eu te digo assim que é o que a gente busca e por conta disso a gente está sempre... Mas a gente tem uma estrutura muito grande, e não só na Endemol, mas nos parceiros. A gente debate tudo. A gente debate cada vírgula, a gente debate como é que vai falar, a gente debate cada palavra, a gente faz muita reunião, assim... Eu tô falando aqui com vocês, mas eu me preparei muito para falar aqui com vocês, sabe? Então existe muita preparação também, né? Nada é muito por acaso, a gente estuda muito, a gente se dedica muito e a gente toma muita decisão todo dia, sabe? Sim, porque vocês têm uma cidade subterrânea ainda em Endemol Shine também, né? De tanta coisa que vocês estão lidando, tem muita responsabilidade envolvida, e claro, e essas histórias pessoais, essas histórias desses personagens, né? A maneira que vocês elencam para eles aparecerem e ganharem espaço, isso obviamente gera repercussão, como a gente está falando. O Escravos da Fé, a gente viu, quem acompanhou, antes mesmo da estreia, a série já estava gerando o que falar, já estava dando burburinho na sociedade. O
O Cidade Subterrânea agora segue gerando, porque a série continua sendo exibida, né? Já foram 6 episódios até o momento e vão continuar tanto na Globoplay quanto no Fantástico Rede Globo. Mas eu acho que são dois pontos de partida para a gente ver outras formas de como a Endemol Shine Brasil pode propor coisas, né, para essa discussão, não só como entretenimento, mas também de transformação na sociedade. Eu acho que isso é mais interessante e é coisa que precisa ser discutida tanto. Poxa, eu, por exemplo, que muito já usei metrô tanto em São Paulo quanto no Rio ou em outras cidades, não fazia ideia tudo que tinha ali por dentro, não por dentro, mas por trás, né, os bastidores, toda aquela cidade que existe mesmo, como você expõe, assim como o Arauto. O Vitor falou muito bem sobre essa questão das multilinks e que tu vai fazendo. O Arauto eu tava o tempo inteiro procurando no Wikipedia ou, sabe, dando Google para ver, mas aconteceu isso mesmo? Como? Então, assim, realmente é muito impressionante e pode ter certeza que a gente tá curioso por outros desdobramentos e outros produtos aí da Endemol. A gente não para de desenvolver coisa, assim, a gente fica... Desenvolver série factual dá um trabalho grande, assim, né, porque a gente às vezes demora. Primeiro a gente precisa entender essa história, entender se a gente tem subsídio e condições de contar, se a gente tem testemunhas suficientes, se essas pessoas querem falar, como elas vão falar, como é que a gente aborda essas pessoas, né, a gente às vezes está tocando em questões muito delicadas. Depois, assim, eu consigo contar, porque tem histórias muito, muito legais que chegam na gente, mas que às vezes eu não tenho, né, não tenho como colocar na tela, né? Pô, talvez num podcast que eu conto ela funcionaria, mas na Sim. tela, o que eu ilustro, né? Eu tenho imagem de arquivo, eu não tenho. Então, são muitas decisões que são tomadas antes. Por conta disso, é um trabalho de desenvolvimento bastante complexo, assim, sabe? Um formato também né? Mas um formato depende muito mais da nossa criatividade e da nossa condução. Uma série factual, ela tem outros fatores. Então, em geral, a gente fica mais tempo no desenvolvimento de uma série factual mesmo, assim. Lico, a gente tá chegando ao final do nosso episódio do podcast Papo de Cinema. A gente agradece demais a tua presença aqui, porque são sempre riquíssimos, tá? Os episódios quando a gente tem alguém que trabalha nos bastidores das produções. Então, tenho certeza que tu elucidou várias perguntas dos nossos ouvintes, mas provavelmente eles têm muitas outras, então fica o convite aqui para que tu volte em outros episódios para falar sobre outras produções. Pô, eu que agradeço o convite de vocês, estou sempre à disposição, é um prazer, assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, e discutir audiovisual para mim é um prazer sempre, então estou sempre à disposição. Alan, e se quem quer ficar a par das novidades, como é que se encontra vocês? Como é que tem um perfil oficial nas redes? Quais são os arrobas aí para o pessoal ficar por dentro de todas as novidades da Endemol Shine Brasil? Eu acho que o melhor caminho é o nosso Instagram mesmo, o nosso perfil oficial. A gente sempre anuncia, né, as nossas estreias, enfim, vocês também conseguem acompanhar, por exemplo, alguns detalhes de bastidores, né, quem são essas pessoas. O nosso perfil é Endemol Shine BR, é o nosso arroba Endemol Shine SH, né, Endemol Shine BR, acho que ali é o melhor canal para você ver tudo que tá rolando e que a gente tá colocando no ar. Perfeito, Maravilha, agradecemos demais a presença do Lico aqui, tomara que ele volte em outros episódios. E pessoal, se você não deixou ainda sua avaliação nos agregadores de áudio, por favor faça isso, e no YouTube também se inscreva no nosso canal, deixa o like, e se você é da casa, eu tenho certeza que você já fez tudo isso. Pessoal, até a próxima e ficamos por aqui. Um abraço, tchau, tchau.